Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da audiência do orçamento do município, em cumprimento ao disposto do inciso 1º do parágrafo, inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de discussão e apreciação dos projetos de lei 2853 de 2023, 3192 de 23, 3194 de 23, que tratam respectivamente do orçamento do ano de 2024, da revisão do PPA, Plano Plurianual 2022-2025, ano base 24, e da revisão da LDO, ano base 2024. O calendário das audiências públicas foi previamente publicado no Diário Oficial do município. Estão presentes o senhor Oscar Otávio Bonilha, diretor do Departamento do Tesouro, a qual eu convido para fazer parte da mesa, o senhor Fábio Roberto Pavão, diretor da Despesa, por favor, fazer parte da mesa, o Márcio Barbosa, assistente de gestão pública, o Guilherme Costa Moreira, diretor de planejamento orçamentário, parte da mesa, o senhor Márcio Barbosa, assistente de gestão pública, departamento de tributos. O senhor Oscar Bonilha vai representar o secretário Ibrahim, da Secretaria da Fazenda. O secretário, o senhor Oscar terá um prazo de até 20 minutos para fazer a explanação e poderá nomear o assessor que assim achar necessário. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 3 minutos. Os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma E-Democracia. As inscrições somente poderão ser aceitas na audiência. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor Oscar. Se assim o quiser, já posso passar direto anunciar os senhores vereadores, Luiz da Sede, o vereador Raimundo, vereadora Carlinda, vereadora Janete Rocha Pietá, Márcia Tasquete, nossa vereadora, Geleia, o protetor, nosso vereador Romildo Santos, vereador André Alves, mais vereador Lars Sandes, Carol Ribeiro, me ajuda aí. Carlinda, já falei. Raimundo, já falei. Wesley Casaforte, à minha esquerda. Obrigado por estar aqui do nosso lado. O Ari representa o vereador Brinquinho. Muito bem. Fábio está representando o Alexandre Dentista. A Aninha. A Ana representando o vereador Rafael Acosta. A Diva representa o vereador Geraldo Celestino e tudo do Guarulhos, pelo tempo de Câmara que ela tem. Vamos lá, então eu passo agora a palavra aos senhores Oscar, se assim quiser já posso passar direto para o Guilherme, para fazer a exposição. Uma boa noite, nobres vereadores, todos que nos acompanham e vereadoras. Vimos hoje aqui apresentar a Lei Orçamentária Anual, a proposta de lei para 2024 e as naturais revisões do PPA e da LDO que decorrem dela. Então, o PPA sendo revisado pelo PL 3192 de 2023, a LDO pelo PL 3194 de 2023 e o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual, propriamente dita, a Lei 2853 de 2023. O orçamento público, em todas as suas esferas, vai ser regido por essas 3 leis orçamentárias. O PPA, o Plano de Médio Prazo,
que vai, de certa forma, tentar contemplar o plano de governo, destrinchando ele em programas e ações, definindo indicadores e metas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir as metas fiscais para cada um desses anos do PPA. E, por fim, a LOA, a Lei Orçamentária, que vai ter função alocativa. Ela vai prever receitas e vai alocar as despesas dentre todas as suas classificações. Quando vamos produzir a LOA, a gente faz uma nova estimativa de receita, uma estimativa de receita mais atualizada do que aquela que foi aprovada na LDO. Quando a gente altera esse valor, naturalmente a gente tem que voltar atualizando as outras duas leis. Então, por isso, naturalmente, quando a gente vem aqui aprovar uma lei orçamentária, a gente também revisa as anteriores para deixar elas no mesmo canal, com os mesmos valores. Eu vou aqui apresentar todos esses anexos que vão ser atualizados sem a intenção de esgotar a discussão. Essa apresentação aqui hoje é o início de uma discussão. Então eu vou apresentar de forma breve, para não tomar muito tempo de todos nós aqui, e para não tornar isso maçante demais, e ao final podemos aprofundar em cada um deles que queiram. Pelo próprio formato, as questões relacionadas às despesas vão ficar para cada uma das pastas apresentarem. E por isso, na questão de despesas, eu vou me concentrar nas despesas da Secretaria da Fazenda e dos encargos gerais, que são aquelas que estão sob nosso cuidado. Na montagem da LOA, para entender o porquê essa limitação acontece, a gente estima a receita e delega a cada ordenador de despesa valores máximos de despesa para eles distribuírem da forma que acharem necessário. Então, por isso, os próprios ordenadores, cada secretário de pasta, é quem melhor pode responder pela despesa que ele está projetando para o ano seguinte. Iniciando, então, com a revisão do PPA, Projeto de Lei 3192 de 2023, o primeiro anexo dele são as receitas totais estimadas para os exercícios que ele compreende, de 22 a 25. Então, no exercício de 2022, a gente projetava uma receita total líquida de 5,7 bi. Para 23 é o vigente 7 bilhões. Para 24, 7,5. E para 2025, 7,1. Aqui a gente fala de receitas totais, então estamos falando de receitas correntes, de capital e receitas intra-orçamentárias. E aí o que chama a atenção talvez seja o valor de 2025 ser menor do que o 2024, por exemplo. E esse valor vai ser explicado lá nas receitas de capital, nas tomadas de empréstimo, que tem uma entrada de recurso maior prevista para 2024 que para 2025. Ainda no anexo 1, quando a gente distribui essas receitas entre Câmara Municipal, Prefeitura e IPREF, a gente vê que para 2024 é destinado à Câmara Municipal 170 milhões, Prefeitura de Guarulhos 6,7 bi, e IPREF 681 milhões, somando aqueles 7,564 bilhões falados anteriormente. O anexo 2 vai trazer a metodologia de como chegamos a esses valores. E para chegar a esses valores, partimos de um cenário atual e a gente atualiza esses valores com base principalmente em PIB, que vai trazer para a gente a realidade do Produto Interno Bruto do país, então o crescimento do setor produtivo nacional que vai impactar diretamente na nossa receita. E o IPCA, a inflação que vai influir nesse caso, trazendo a desvalorização ou a perda de poder de compra desse dinheiro no decorrer do tempo. A seguir são usados também o índice de participação do ICMS, que apesar de ter crescido nos últimos 3 anos, a participação de Guarulhos no ICMS, é projetado para 2024 estabilidade, assim como o índice de participação do Fundeb e o do IPVA. Quando a gente entra no que é revisado na LDO, Projeto de Lei 3194 de 2023, os 2 primeiros anexos são iguais aos do PPA, então deixo aqui de falar nesse momento. E a gente entra logo no anexo 3 de metas fiscais anuais, que ele vai trazer para a gente aqui as receitas total, quebrando ela em receitas primárias, a despesa total em primárias, as projeções de resultado primário nominal, dívida consolidada e dívida consolidada líquida para os demais anos.
Nos anexos seguintes, e aí são dois anexos, um textual e outro de tabela, a gente compara o que aconteceu no exercício anterior. Então a gente vê de uma meta de receita total de 2022 de 5,7 bi, foi realizado 5,5, 4,7% a menos. Quando a gente olha para as despesas, os mesmos 5,7 projetados foram realizados apenas 4,7, 17% a menos. Isso deixou um resultado primário positivo da ordem de 1,1 bi. E a dívida consolidada pública, a dívida consolidada, que era projetada em 2,2, finalizou em 2,4, e a dívida líquida, projetada em 2,2, finalizou em 1,8, uma retração de 17%. Quando a gente compara as metas propostas para 24 com os exercícios anteriores, a gente vê a receita crescendo em 2021 de 4,8 para 5,7 em 2022, aí um grande salto para 7 bi em 2023 e um salto menor para 24, fruto de um cenário econômico que já não é tão otimista quanto a do ano anterior, que previu crescimentos maiores. A gente vai ver a mesma tendência acontecendo para todos os demais índices e indicadores aqui. O anexo seguinte é de origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. A gente vai ver nesse caso que a Lei de Responsabilidade Fiscal separa um capítulo inteiro para falar do patrimônio público. E dentro desse artigo, ele vai separar uma seção inteira para falar sobre os cuidados com o patrimônio público. E aqui ele vai ter um artigo 44 da LRF que vai me vedar utilizar recurso obtido com alienação de ativos para cumprir despesas correntes, para pagar dívida. Para que isso? O legislador, quando faz isso, ele quer evitar que a gente se desfaça do patrimônio público para cumprir com despesa corrente. Então, ele vai garantir que eu use os recursos obtidos com alienação de ativos apenas com despesas de capital ou aquelas decorrentes dos regimes próprios de previdência. E aí a gente vê o histórico de receitas de capital que atualmente somam de saldo financeiro 8 milhões de reais. A seguir, a avaliação da projeção atuarial dos fundos previdenciários, e aqui temos dois fundos. O fundo financeiro, que é aquele para servidores admitidos até setembro de 2000, e o fundo capitalizado, que é aquele que contempla os servidores admitidos após setembro de 2000, inclusive esses recém-migrados. O fundo financeiro, ele tem um histórico deficitário, porque já tem muito menos funcionários na ativa do que aposentados, então é um comportamento de antemão esperado. E a gente vê que essa projeção atuarial ela contempla 75 anos. Lá no anexo a gente tem todos eles. Aqui, por questão de espaço, eu trago só os 4 primeiros, que já são suficientes para entendermos a tendência. Então, no fundo financeiro, a gente vê que para 2023 é projetado um déficit financeiro de 127 milhões. Para 2024, mais 142 milhões, somando 269. E lá em 2026, esse déficit somaria 534 milhões negativos. Já o fundo capitalizado, o movimento é o contrário. Então, ele dando em torno de 200 milhões de superávit ano, nesse momento ele tem um saldo de 1,1 bi, 1,4 para 24, lá em 2026 teria 1,8 bi. No anexo 15, a gente tem a metodologia de cálculo do resultado primário, e lá a gente vai ver as receitas fiscais quebradas em receitas correntes e de capital, e as despesas fiscais em correntes e de capital, mais a reserva de contingência. A diferença entre eles, um resultado primário, e aqui meta de resultado primário, de menos 435 milhões. O resultado primário abarcar um resultado negativo não é um problema em si. A única vedação que tem para isso na Lei de Responsabilidade Fiscal é o artigo 31, que vai me dizer que quando o meu percentual de endividamento ultrapassa o limite de 105% da receita corrente líquida, esse resultado primário necessariamente tem que ser positivo e tem que cobrir o retorno desse percentual de endividamento ao limite. Nosso endividamento hoje não passa de 30%, então não há limitações nesse sentido. O anexo 17, ele vai falar da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. E aqui a gente vai levar em conta o aumento permanente
das despesas obrigatórias, da ordem de 27 milhões, a redução permanente dessas despesas em 326 milhões, abatidos os saldos das novas despesas, a gente fica com a margem líquida de expansão de 347 milhões. Terminadas as revisões de PPA e LDO, seguimos aqui, então, de fato, para a lei orçamentária. Então, é uma lei, em termos de artigos curta, ela vai ter só 10 artigos, mas bastante extensa em seus anexos, são 41 anexos. A maior parte deles falando de despesas. Os anexos 1 e 2 são aquelas previsões de receita e comparativos com os demais anos, que eu já apresentei. E todos esses outros anexos aqui, 16, 17, 18, 19, 20, até 27, 28, todos esses falam de despesas. O que for relacionado à Secretaria da Fazenda e encargos gerais do município eu apresento ao final, e o que forem das demais secretarias serão apresentados em audiência própria. Começando então com o anexo 3, o primeiro deles, ele vai falar da estimativa e compensação da renúncia de receita. Por questão de espaço, mais uma vez, eu resumi ele aos maiores, então está ordenado por valor de renúncia, decrescente, e ao final eu agrupo, mas sendo necessário podemos analisar o anexo inteiro, caso queiram. O nosso maior renúncia prevista para 2024 é o congelamento do IPTU, somando algo em torno de 250 milhões. Os dois seguintes são referentes à taxa do lixo, uma à revogação e o outro ao desconto. Apesar de já ter sido revogado em 2022, ele continua constando no anexo pelos 2 anos subsequentes. Então ele ainda vai aparecer aqui, a revogação deixa de entrar aos cofres 111 milhões e o desconto é 54 milhões. A isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, 46 milhões. O desconto de 5%, o benefício fiscal para pagamento à vista, de 25 milhões. A concessão de incentivos fiscais e tributários para as empresas do município, 14 milhões. E incentivo fiscal e tributário para as empresas pela Lei 7306 de 2014, 12 milhões. As demais receitas, renúncias, somando 61 milhões, um total de 577 milhões em renúncia prevista para 2024. No anexo 4, a gente vai falar aqui de um demonstrativo resumido do orçamento da Seguridade Social. E quando falamos de Seguridade Social, a gente vai estar falando da Previdência, da Assistência Social e da Saúde. Então, das despesas com Seguridade, elas vão somar 2,3 bi, sendo 900 milhões de Previdência, 53 milhões da Assistência Social e 1,3 bi da Saúde. Quando a gente fala das receitas, daquela receita total que a gente falou lá no começo, em 7 bilhões 300, a receita de Seguridade Social em 1 bilhão 465. No anexo 5, a gente vai falar das receitas por fontes e das funções e despesas por funções de governo. Então, as receitas correntes, a gente vai quebrar elas em impostos, taxas e contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. As receitas correntes intra-orçamentárias, então, são as contribuições intra-orçamentárias e a receita de serviços intra-orçamentária. Já as receitas de capital, divididas em operações de crédito e transferências de capital. Então, as maiores delas lá, nos impostos e taxas, a gente tem o IPTU e o ISS. E nas transferências correntes, por exemplo, vão estar o ICMS e o IPVA, somando a maior parte do valor. Já quando a gente fala das despesas, e aqui segregadas por funções de governo, a gente vai chamar a atenção aqui para a maior delas, educação, com 1,8 bi, saúde, 1,4 bi, urbanismo, 1,2 bi, administração, 1,1. As maiores delas somando 7,5 bi em despesas. Anexo 6 a 9, e aqui eu agrupei eles, cada um deles, um fala da Câmara, outro da Prefeitura, outro do IPREF e um da somatória deles. Eu montei todos eles dispostos numa única tabela, que é o demonstrativo das despesas segundo categoria econômica. E aqui a gente vai destrinchar as despesas em pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. E nas despesas de capital a gente tem investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida.
A gente vai ver que pessoal e encargos, prefeitura, o maior deles disparado naturalmente. Quando a gente fala em juros e encargos da dívida, somente a prefeitura tem. Outras despesas correntes, a maior parte dela agrupada na prefeitura naturalmente. Quando a gente olha a reserva de contingência, a gente vê algo diferente, que é que a maior parte da reserva de contingência fica no IPREF por exigência legal. É montado dessa forma. O anexo 10 é o quadro demonstrativo de receitas por fontes e respectiva legislação. Ele vai trazer todas as rubricas do município. Então, inicialmente, todas as receitas previstas com a respectiva legislação que lhe deu origem, que vai dizer de onde vem esse recurso e com o que ele pode ser aplicado. Anexos 11 a 13 vão trazer as receitas, e aqui, mais uma vez, por questão de espaço, eu vou elencar elas em ordem decrescente. É esperado, então, para 2024, nossa receita, mais uma vez, a maior delas, o ICMS, aguardado em 2 bilhões, ISS, 1,1 bilhões, IPTU, 700 milhões, a parcela do ICMS do Fundeb, 680 milhões, IPVA, 360 milhões, e aí todas as demais somando os valores menores, e ao final, os 7,5 bi do orçamento. O anexo 14 vai trazer o mesmo demonstrativo de receitas com todas as rubricas, mas agora separando ele entre fiscal e seguridade. Então a gente vai ver, por exemplo, só como um exemplo aqui, o IPTU, o primeiro em letras menores ali, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, 667 milhões de fiscal, 117 milhões de seguridade, que vão somar 785 milhões. Ou seja, são os 15% constitucionais que são destinados à saúde. Então, todos os recursos que forem para a assistência social, que forem para a saúde ou aos planos de previdência, vão estar aqui discriminados como receita de seguridade. No anexo 15, tabela explicativa de evolução da receita e da despesa, a gente vai trazer os anos de 2020 a 2024, sendo 2020 a 2021 já executado, então são valores consolidados. O ano de 2023 ainda em execução são valores previstos, e para 2024 a proposta de LOA que ora apresentamos. Então a gente fala daquela evolução de receitas de 4,3 indo para 4,9, 5,7, 7 bi em 2023 previsto, e para 2024, 7,5. E as despesas caminhando na mesma toada, partindo de 4,1 para 4,6, 5,3, 7 e 7,5. O anexo 24, atuação dos órgãos e unidades orçamentárias. Então ele vai trazer todos os órgãos e unidades da prefeitura, um por um, com a descrição de quais são os seus objetivos e atribuições. Eu trouxe um só de exemplo, mas o anexo todo vai contemplar todos eles, falando o que é oficialmente a atribuição de cada secretaria, de cada fundo, de cada órgão constante do município. Anexo 25, demonstração da aplicação dos 25% da receita em educação, o desenvolvimento do ensino. E aqui a gente vai ver que daquela soma de receita das quais incide os 25%, segundo a Constituição, os 4,9 bi, 25% disso dariam 1,2 bi, o que se consigna no orçamento de 2024, 1 bilhão e 300, e daria algo em torno de 26,17% do orçamento, acima do que limita a Constituição. Anexo 26, a mesma demonstração para a saúde, mas aqui é uma realidade um pouco diferente. Do limite de 15%, que seriam 747 milhões, o que está previsto inicialmente na LOA são 1,1 bi, que seriam 22,9%. Então, bastante acima daquele limite imposto pela Constituição. Já chegando aqui próximo ao final da LOA, chegamos ao anexo 39, e ele vai destrinchar para a gente a nossa dívida fundada, os saldos da dívida ano a ano de 2024 a 2027. Então, em 2024, estima-se um saldo da dívida de 2,9 bi. A maior dela em precatórios. A gente vê que
Na projeção aqui, ele vai decrescendo, porque a gente segue cumprindo e pagando ele rigorosamente, porém, novas ações vão tendo seu desfecho, então esse número é um número bastante fluido. Então, pagamos e também entram novas ações todos os dias. A gente vê outras dívidas aqui que vão chamar a atenção. Esses parcelamentos de INSS, lá de 2017, foram lá do começo do governo, parcelamentos necessários para a retomada de CNDs, para colocar as contas em dia, seguimos pagando naturalmente. Alguns deles já vão se findar em 2025, outros seguem sendo pagos até o final das vigências. O anexo 40 vai falar da dívida flutuante. É a dívida com exigibilidade menor que 12 meses. Então ela vai trazer o saldo aqui em 31 de dezembro, ano a ano. A gente vê esse valor indo lá em 490 milhões. Ele chega no seu mínimo aqui em 31 de julho de 2023, quando esse anexo é encerrado para a confecção da proposta de projeto de lei, em 120 milhões. O anexo 41, a projeção da dívida consolidada comparada com o ativo disponível, os haveres financeiros e restos a pagar. Então a gente tem esse histórico de 2018 a 2027. A gente vê que uma dívida em 2018 de 3,9 bi, muito maior do que agora. A gente vê precatórios da ordem de 2,8 bi lá em 2018, muito maior, e seguimos pagando. Chegaram a reduzir da casa do bilhão, porém novas ações vão entrando e a perspectiva é de que sigamos reduzindo ele após então. Ativo disponível com a perspectiva de 520 milhões e restos a pagar da ordem de 240 milhões para 2024. Vou falar agora em questão de despesas e vou falar aqui do que está sob supervisão da Secretaria da Fazenda. Sob supervisão da Secretaria da Fazenda, a gente tem a própria Secretaria, os encargos gerais do município, e enquanto ainda existir, enquanto não for definitivamente extinta, a gente contempla aqui a Proguaru, mas com valores simbólicos. Para a Secretaria da Fazenda, 47 milhões estimados para 2024, em encargos gerais, 525 e 7 mil reais no Fundo Proguaru. A Secretaria da Fazenda tem um único programa, o Programa 0061, Gestão Orçamentária, Financeira e Fiscal. Ele conta com esse histórico, essa variação grande de 2022 para os anos seguintes, é que a folha passou de ser de gestão da Secretaria de Gestão. Então ela sai do orçamento da Fazenda e passa a integrar o orçamento da Secretaria de Gestão. Por isso esse salto de 88 para 49. Para 2024, um orçamento um pouco menor, 47 milhões, e 51 para 2025. Esse programa 61, ele tem duas ações. A gestão orçamentária, financeira e contábil, que está diretamente relacionada à atividade finalística da Fazenda, que contempla os nossos contratos de banco, contratos de informática dos sistemas tributários, e a ação 2181, manutenção da Secretaria da Fazenda, onde a gente vai ter aqui despesas como aluguel, manutenção de elevadores, dentre outros. Quando a gente vai para os encargos gerais do município, aqui mais uma vez um único programa, gestão administrativa operacional sob supervisão da Fazenda, que contou com 477 milhões em 2022, estimado 610 para 2023. Aqui, em 2023, um orçamento maior ainda consta aquelas inversões de capital para pagamento das dívidas para encerramento da Proguaru. Em 2024, o valor consignado bastante menor, então 525 milhões e 548 para 2025. Aqui temos muito mais ações. A gente tem aqui encargos de financiamento da dívida contratual. A gente vai pagar os nossos financiamentos aqui de pró-transporte, de saneamento para todos. Amortização da dívida, encargos do financiamento da dívida contratual externa. Aqui, a nossa dívida contratual externa é o contrato junto à CAF, do Baquirivu. Amortização em encargos e refinanciamento da dívida contratual, um valor simbólico, sem previsão de despesas no momento. Restituições e indenizações, com 200 mil reais. Integralização de capital, 65 milhões. Sentenças judiciais, que são os precatórios, 203 milhões.
as sentenças judiciais de pequeno valor, os RPVs, 12 milhões, e obrigações contributivas, basicamente o PASEP, 55 milhões. Quando a gente vai para o fundo Proguaru, o que a gente vê aqui são os valores simbólicos que vão se manter até a extinção definitiva. R$ 1.000 em cada uma das ações, como a gente vê aqui, somando ao todo R$ 7.000. Era o que tínhamos a apresentar. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que permaneça. Muito obrigado. Eu vou abrir a palavra agora aos senhores vereadores, se assim quiserem. Já está aberta a inscrição. O pessoal da assessoria pegou nomes de vereadores. Como não há nenhum vereador, eu vou abrir agora para a assessoria dos vereadores. Como não há, a sessão hoje foi... Cansou, né, vereador Janete? Vamos tocar? Tá bom. Eu agradeço. Eu agradeço a presença dos senhores vereadores, a assessoria dos vereadores, a equipe da Secretaria da Fazenda, a assessoria aqui da Câmara, a nossa imprensa, toda a assessoria. Eu passo a palavra para o Oscar fazer as considerações finais e, posteriormente, vou encerrar a sessão e iniciaremos a audiência da Comissão da Saúde, que vai até meia-noite. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós queremos aqui, em nome da equipe da Fazenda, agradecer a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Oscar. Eu que agradeço a presença de Vossa Senhoria e de toda a sua equipe. Muito obrigado. Declaro encerrado a presente audiência. Logo em seguida, Secretaria da Saúde.